É hoje o nosso convidado, Paulo Reis Mourão, economista da Universidade do Minho. Vem falar de um estudo sobre a política dos reguladores em Portugal relativamente aos incêndios. Foi analisado um período de mais de 30 anos, entre 1980 e 2013. Vamos já falar desse assunto. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Para já analisamos a imprensa e destaca a banca. Aliás, o colapso no setor, isto com o encerramento de balcões no BPI, também os cortes nos recursos humanos, tendo em conta a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Porquê é que quis sublinhar este assunto? Bem, desde logo porque estamos a falar de um esforço relacionado com esta operação de recapitalização muito significativo. É um esforço de 4.160 milhões de euros que vai obrigar a um triplo desafio. Desde logo porque 60% destes 4.160 milhões de euros é por injeção financeira, que tem um desafio sempre muito importante na medida em que se vai repercutir a um peso acrescido na dívida pública e a uma leitura rigorosa também de todo o procedimento envolvente. Depois, a volta de um quarto desta recapitalização é através de capital de dívida e aí há toda uma necessidade de que o marketing que a Caixa Geral de Depósitos e o próprio Estado promovam sobre esta operação não fique contagiado pela especulação política que, a meu ver, vai influenciar depois o valor dos títulos colocados no mercado. E depois há a questão de uma transferência contabilística no valor de 15% deste valor, através da transferência de ações da Parcaixa, que pode levar a uma leitura relacionada com os denominados cavaleiros orçamentais futuramente, isto é, a tirarmos um peso da despesa deste orçamento para orçamentos futuros. E portanto, é necessário gerir muito bem este conjunto de desafios e não esquecendo que, quando estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos, estamos a falar de uma instituição que tem, em média, 2 balcões por concelho no país, que, além de ter uma responsabilidade económica na captação de poupança, logo também no fomento de investimento na economia portuguesa, tem uma responsabilidade social muito ligada a própria valorização dos locais, a própria valorização da captação de poupança junto de agentes que estão arredados dos mercados financeiros e da captação moderna e, portanto, quer-me parecer que se impõe um debate, inclusive muito mais sério, sobre a banca portuguesa e que leva a um modelo de governação da própria Caixa que ultrapasse as fragilidades que a Caixa tem como uma das instituições charneiras da economia portuguesa, sido reflexo na medida em que, transversalmente aos vários governos, ela tem permitido este tipo de má gestão que faz com que hoje ela tenha esta necessidade de ser capitalizada em quase 5.000 milhões de euros. Destaca também uma polémica sobre o imposto municipal sobre imóveis, neste caso sobre o património da Igreja. A Igreja contesta, diz que o que ficou estabelecido na concordata é que o património de cariz social ficaria isento de IMI. Isso parece não estar a verificar-se e está a gerar tensões diplomáticas entre o Estado e a Igreja. Está a gerar tensões diplomáticas, como a Cristiana muito bem refere, e, de facto, este tipo de diferendo que surge num contexto de captação fiscal de alguns milhões de euros pode trazer custos agregados no futuro. E esta carga que pode estar colocada no futuro é algo que deve ser também devidamente debatido numa discussão mais alargada e que não fique poluída por estes enviesamentos de curto prazo. Isto porquê? Porque quando olhamos, por exemplo, a nível europeu, há 2 grandes modelos na tributação de património de fundamento religioso. Por um lado, temos a tributação que aconteceu em França há 150 anos e que permite que hoje exista uma gestão partilhada e relativamente pacífica entre o Estado francês e as instituições religiosas. E depois, por outra via, temos aquilo que aconteceu na Itália após a Segunda Guerra Mundial,
em que a tributação foi muito atabalhoada e verificamos, por exemplo, que a sul de Roma existe o abandono de património religioso com elevados custos históricos, elevados custos simbólicos e, inclusive, elevados custos da própria segurança dos espaços. E quer-me parecer que este tipo de discussão ainda não está devidamente amadurecida para trazermos, de facto, aqui uma reforma tão profunda. Na medida em que não estamos a ver nem o Estado nem as dioceses a colocar estes temas na ordem do dia, na medida em que também nestes países começou a tributação por ser no património não afeto a fins religiosos e depois rapidamente a tributação passou também ao património associado a fins religiosos, não estamos a ver, de facto, a própria sociedade, as irmandades, as paróquias, as comissões fabriqueiras e o próprio Estado preparado para gerir, por exemplo, o património que de um momento para o outro pode ter que ser responsabilizado. Agora, apenas um minuto para os erros da CP na linha do Douro, que a farão perder 29 mil passageiros. Isto para passarmos depois ao tema que eu trago cá. Mas rapidamente um minuto sobre este assunto que é também de facto, destacar. É algo que nos mostra que, por vezes, os operadores e as populações acabam por estar anos à frente do Estado. Na medida em que nós verificamos aqui que uma linha, que era a linha do Douro, que praticamente foi votada ao abandono, que era a linha do Douro, que era a linha de afluentes por parte da CP, inclusive com o abandono de património ligado às estações ferroviárias, algumas lindíssimas, como por exemplo a estação do Pinhão, e que nós verificamos que os operadores e as próprias populações resistentes têm feito um esforço em que recuperam o sentido de potencialidade destas linhas e, por outra via, nós verificamos que entidades não conseguem acompanhar esse esforço. E, portanto, temos aqui mais um exemplo, infelizmente, de como, por vezes, toda a burocracia, toda uma gestão, por vezes, mais obscura, na medida em que muito património da CP, por exemplo, foi alienado em negócios polémicos, inclusive para outros países também, e portanto, nós verificamos que está a fazer falta aqui, está a fazer falta para responder a este aumento de procura, e pode estar contabilizada aqui uma previsão de uma perda de 50 mil passageiros com as respectivas receitas por ano para a CP. Falamos da questão dos incêndios em Portugal. Publicou numa revista científica com Vítor Martinho, do Politécnico de Viseu, sobre a política dos reladores em Portugal ser apenas reativa aos fogos. Analisaram um período de mais de 30 anos. Quais são as principais falhas na prevenção? Mais uma vez, sem querer estar aqui a puxar uma discussão que se tornou vigorosa durante o mês de agosto, que tem a ver com os diversos estudos que foram feitos e depois com os fracos políticos que vamos tendo para interpretar e concretizar esses estudos. Aquilo que o nosso estudo em particular demonstrou no Land Use Policy foi que quando existe um avolumar da intensidade dos danos provocados por incêndios e sobretudo por incêndios florestais, o Estado aí torna-se muito mais reativo na promoção de legislação e, portanto, quer na figura do Parlamento, quer na figura do Governo a desencadear essas iniciativas legislativas. E, portanto, aliás, não será de estranhar que agora em 2017 surja, por exemplo, muita mais legislação em função do prejuízo enorme que foi calculado para os fogos de 2016. E, portanto, de facto, não podemos estar satisfeitos com este tipo de comportamento, na medida em que nós verificamos que, no lugar de se antecipar, de se envolverem as populações, as associações florestais, os próprios investidores e, de facto, as próprias forças de segurança e de vigilância do património florestal, nós verificamos é que temos aquilo que se denomina um estado bombeiro, em que só aparece
para apagar os fogos e que só aparece depois do fogo acontecer. E num Estado moderno não é isso que deve acontecer. No Estado moderno, de facto, o Estado tem que ser um Estado proativo e tem que se antecipar com um novo sistema de regulação, um novo sistema de envolvimento de todos os operadores na área florestal, que, mais uma vez, é uma área que pode valer 2% do PIB português, mas que em termos de valor social e valor simbólico ultrapassa muito mais esse valor. Paulo Reis Mourão, obrigada mais uma vez e uma boa semana. Boa semana. Nós fazemos agora um curto intervalo e despedimos-nos de quem nos acompanha através das antenas internacionais da RTP. Até já.